Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem rouca, estou aí lutando contra uma gripe querendo me pegar, mas estamos aqui firmes e fortes, lutando contra ela, mas a minha voz está assim, bem falha ainda, estou bem rouca mesmo. Que bênção que nós estamos começando mais uma lição nova. É muito gostoso, né? Quando se inicia um novo trimestre com novas histórias. Certifique-se de que as suas crianças todas estejam com as suas lições. Se possível, né, providencie lições para as crianças que não podem adquirir, não puderam, né, adquirir lição. E também não esqueça de compartilhar com elas o informativo. Faça uma escala para que cada criança, cada sábado, tenha oportunidade de ler o informativo. Eu sei que hoje em dia está na moda, né, passar o informativo por vídeo, mas é uma oportunidade incrível quando você incentiva a criança a ler a história e contar, né, para a sua salinha ali a história do informativo. É muito legal. A primeira história, né, desse trimestre está bem bonita. Eu li ontem à noite para minha filhinha antes de dormir. Também é algo que você pode incentivar as crianças a fazerem, as famílias a fazerem. A gente sempre lê a Bíblia antes de dormir. Como é uma história por semana, você pode escolher um dia, uma noite, para ler com a criança a história do informativo, que são assim tão inspiradoras, né? Bem legal. Aqui em casa ela gosta bastante e a gente costuma fazer isso. A primeira lição desse trimestre tem como tema 70 vezes 7. Por coincidência, nesse momento hoje, né, que você vê esse vídeo, a adoração infantil vai ter o mesmo tema. A história da adoração infantil, para as igrejas que acompanham o manual, a temática, né, desse ano, a história desse sábado é a mesma, né? Então, vou deixar até aqui no vídeo os 2 vídeos com essa história, para se você quiser tirar alguma ideia para passar a lição para as crianças, né? Você pode fazer isso, tá bom? Ela está baseada em Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 a 35. Essa história conta aquele momento em que Pedro pergunta para Jesus até quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. E ele pergunta até 7 vezes, porque existia ali, né, uma tradição de que perdoar uma pessoa 3 vezes estava bom demais. Então Pedro fala, e eu até 7 vezes, achando assim que ele estaria sendo muito generoso, perdoando alguém 7 vezes, se a lei dizia que 3 vezes estava bom. E aí então Jesus o surpreende dizendo, 7 vezes não, mas 70 vezes 7, né? E aí então Jesus, para ilustrar esse ensinamento, conta uma parábola. A parábola daquele homem, daquele servo, que deve para o rei uma quantia absurda. Era tanto dinheiro que nem durante a vida inteira ele conseguiria esse valor para pagar o rei. E o rei perdoa essa dívida. Mas esse senhor, que foi perdoado, ao sair ali do palácio, né, ele se encontra com alguém que deve para ele, mas uma quantia muito pequena, insignificante. E essa pessoa, então, em vez de agir com misericórdia com ele, como o rei agiu de misericórdia, né? Esse servo, então, ele cobra aquela pessoa, né? Espanca, manda pra prisão, enfim. Age de uma maneira totalmente diferente da qual o rei agiu para com ele. E então, é esse ensinamento da lição, de que nós devemos perdoar uns aos outros. E como atividade preparatória, vai ser bem interessante você fazer essa atividade. Pegue aí folhas de sulfite e recorte 10 corações, né, do tamanho que você quiser. Eu aqui já tinha uma folha impressa, então eu vou usar esses corações. Então eu não vou colocar 10 corações, eu vou colocar um coração no canto da mesa, depois mais 2 corações, depois mais 3. E qual que é a ideia? Você vai colocar esses corações separados ou no canto da sala ou numa mesa, caso você não tenha como pôr na parede. E você vai sugerir para as crianças coisas que elas devem perdoar. E elas vão julgar se for difícil ou fácil perdoar. E aí, qual é a sugestão? Se for algo assim, muito difícil perdoar, as crianças deverão ficar onde tem apenas um coração. Se for algo assim, mais ou menos fácil, né? Elas vão para o lugar onde tem 2 corações. Se for algo assim, mais fácil perdoar, que elas acham assim, isso aqui é fácil, elas vão para o local onde tem 3 corações. Sugira várias coisas. Alguém pisou no seu pé. Talvez vai ser fácil, vão para onde tem 3 corações. Alguém falou uma mentira sobre você. Nossa, isso é muito difícil perdoar. Elas vão para onde tem apenas um coração. E assim por diante, coloque várias situações. E daí então, né, depois que você fizer essa dinâmica, que todas
puderem participar, você vai dizer, né? Por que algumas coisas são fáceis de perdoar e outras não, né? Como vocês se sentem quando perdoam alguém? E como você se sente quando alguém perdoa você? É fácil pedir perdão? É fácil perdoar? Né? E faça ali esse momento de discussão com eles. Não importa o que façamos, Deus age de maneira diferente. Sempre que nós nos arrependemos de verdade, pedimos perdão a Deus, Ele prontamente nos perdoa. E é sobre isso que nós vamos aprender com a lição de hoje. A mensagem central da lição de hoje é: Deus deseja que eu, de coração, perdoe aos outros. Eu preparei esse desenho para entregar no momento da adoração infantil, mas se você quiser usar na hora da escola sabatina, fica aí uma sugestão para você usar, ok? O verso para memorizar está em Mateus 18:35, que diz: Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. É um verso comprido, as crianças vão ter a noção de que parte se refere esse verso, né? Porque assim como a gente perdoa, Deus nos perdoa. Mas se eu não perdoo, Deus vai agir assim também comigo, caso eu não perdoe meus irmãos. Se eu perdoo, Deus perdoa. Mas se eu não perdoo, Deus também não poderá me perdoar. E como atividade final, né, para essa lição, a ideia é que você providencie papéis coloridos para que as crianças façam ali um coração de um bom tamanho, né, do tamanho que elas quiserem, mas um coração grande. Leve ali lápis de cor, canetinha, alguma coisa para elas enfeitarem e escrevam no cartão, né? Deus nos ama e nos perdoa. E incentive as crianças a entregar esse coração para alguém, contando então a lição, o que aprenderam na escola sabatina no dia de hoje. Que Deus te abençoe, vai ser uma lição bem especial. E outra coisa, vai ser bem legal você cantar com elas no final da lição o hino 543, que é um hino bonito que fala: é bom ter Jesus no coração. Quem tem Jesus no coração, perdoa com mais facilidade. Um grande abraço e até semana que vem.